Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, que ainda não se inscreveu, se inscreva. Dê o seu like, o seu gostei, o seu não gostei ao final desse vídeo, para que a gente saiba o andamento. E compartilhe à vontade com o seu grupo de catequese, com o seu grupo aí da sua comunidade, com seus amigos, familiares. Compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais. Bom, gente boa, quero deixar aqui, como sempre faço, um dever de honestidade. Eu quero deixar meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal, aqueles que fazem de maneira anônima, aqueles que nos auxiliam, aqueles que nos ajudam a manter esse canal, tá bom? De maneira especial, a professora Ana Lúcia Escapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um Centro de Orientação Teológica Existencial. O contato está aqui na descrição do vídeo, junto com o material da aula de hoje. O texto, a bibliografia, as notas, está tudo aqui. Entre lá e faça um estudo um pouquinho mais aprofundado. Porque eu sempre digo, por mais que estudemos, por mais que busquemos, por mais que conheçamos, sempre tem algo mais para conhecer e para ensinar. Bom, gente boa, na última aula fizemos o nosso estudo sobre a segunda carta aos Tessalonicenses, onde foi escrita a motivação, o efeito teológico nos nossos dias. Hoje o nosso estudo vai continuar com a carta aos Filipenses, a motivação, o local de onde foi escrita, o conteúdo. E a carta aos Filipenses é algo que eu digo fabuloso, porque ela contém um grande segredo para a nossa vida. Um segredo que está contido dentro dessa carta do cativeiro, que é totalmente diferente das outras cartas do cativeiro. Ela é muito importante para a motivação das nossas comunidades. Eu acho que toda a comunidade deveria fazer um retiro comum todos os anos. 1 ou 2 dias, um sábado, um domingo, em que as comunidades deveriam se reunir mesmo. Comunidades, eu não estou falando das paróquias, estou falando das comunidades, pequenos grupos, pequenos núcleos, e meditar sobre essa carta. Pelo menos uma vez por ano, sentar e meditar sobre a carta aos Filipenses. Essa carta é uma carta endereçada aos homens de bom coração, de fé madura e de muita alegria. Bom, vamos lá. Local desse escrito. Bom, São Paulo a escreveu de Éfeso. E quando ele deixou Corinto, após ter escrito a carta aos Tessalonicenses, ele escreveu a carta aos Filipenses. Então, deixou Corinto no verão de 52 e São Paulo embarcou no porto de Crence, num navio para a Síria, e aportou em Éfeso. Éfeso é a primeira comunidade cristã, digamos que podemos dizer assim, onde ele vai falar única e exclusivamente a pagãos. Embora exista na comunidade de Éfeso judeus, mas ele vai falar a pagãos. Ele vai ter a primeira conversão de fato ali. Então, durante essa breve escala em Éfeso, São Paulo ele prega na sinagoga, ele promete voltar àquela comunidade em breve. Ela deixa ali Áquila e Priscila como lideranças daquela comunidade. E São Paulo vai para Éfeso porque Éfeso é o local de um terreno muito importante, muito rico para ele. Por quê? Porque são várias experiências que ele tem ali. Ele pensa que essa experiência em Éfeso seja tão favorável à evangelização quanto a experiência que ele teve em Corinto. E possa ser até mesmo melhor. Em Éfeso, pela primeira vez, os gregos sentiram o encontro com o cristianismo. E podemos dizer também que os gregos sentiram realmente ameaçados na sua religião tradicional. São Paulo vê isso como uma grande experiência
uma experiência. Ele que conhecia tudo sobre o judaísmo estava preparado a falar aos judeus. Agora vai usar a sua experiência de Éfeso para falar aos pagãos. Nem em Antioquia, nem em Corinto, ele vai ter a oportunidade, ele teve a oportunidade, podemos assim dizer, de observar tão profundamente a alma grega. Embora ele sinta ali grandes perigos, ele passe por tribulações ali, em Éfeso ele vai encontrar pessoas que vivem a questão de um forte vínculo com a religião. E esse vínculo é por Paulo usado como uma grande experiência. A experiência que os efésios têm de religião é em relação à deusa. E Artemis, essa divindade, ela é muito, digamos assim, conhecida naquela região, entre os gregos daquela região. E São Paulo faz com eles uma experiência decisiva. Artemis não era apenas uma deusa entre os outros deuses, ela era o próprio coração da comunidade dos Efésios. Podemos dizer que Artemis é uma divindade única, não porque seja uma divindade diferente das outras. É pela maneira com que aquela comunidade, com que aqueles gregos abraçaram ela. Artemis era a própria identidade cívica de Éfeso. Então, as festas, os feriados nacionais, todas as comemorações dizem respeito à divindade. Então, já se escreveu sobre esta divindade assim: quanto maior a honra prestada a esta divindade, Artemis, maior se tornou aquela cidade. Então, a cidade de Éfeso, em torno da experiência religiosa que ela tem com Artemis, ela também é um exemplo. É um exemplo dentro do mundo pagão de como a religiosidade pode ser vivida de uma maneira saudável. E eles, algo que chama muito a atenção de São Paulo em Éfeso é a dita bela esperança. Ou seja, onde as pessoas vinculam a sua vida, as suas esperanças, os seus sonhos a sua vida religiosa. Ou seja, a vida religiosa tem para aquelas pessoas um ponto fundamental. Mais tarde, depois de refletir sobre a experiência de Éfeso e seu significado, São Paulo escreve aos romanos e às igrejas da Ásia as cartas chamadas as cartas da prisão. E entre elas nós vamos encontrar a carta aos Filipenses. E ele vai desenvolver 3 temas que constituem, ao que parece, uma lição de Éfeso para São Paulo. Ou seja, a supremacia cósmica de Cristo, o corpo da igreja é o corpo de Cristo e o verdadeiro mistério de Deus. Essas 3 realidades, elas são refletidas a partir da experiência que ele teve em meio a esses pagãos, que não tendo o contato profundo com o judaísmo, tem este anúncio, ou seja, de que Deus, para ser Deus, ele tem poder sobre todas as coisas. Depois, que uma comunidade, que uma religiosidade, ela tem que repercutir na vida daquela comunidade. E terceiro, que é necessário uma experiência íntima de Deus. Então, em Éfeso, São Paulo ele reconhecia entre os gregos uma adoração sincera, né? Não era interesseira como muitas vezes ele via entre os judeus. Ela era uma adoração sincera. Mas ele vê também que em meio àquela adoração sincera, as pessoas eram manipuladas a render-se à superstição, à magia. E ele tinha visto que entre os efésios existia uma grande solidariedade cívica. Ou seja, aquela comunidade, por Artemis, fazia qualquer coisa. Aquela expressão por Cristo, com Cristo e em Cristo, também passa por essa expressão que São Paulo teve com os efésios, pois eles viviam isso com Artemis, por Artemis, em Artemis. Então,
É uma dinâmica muito interessante de ser percebida, por quê? Porque São Paulo, ele vê que aquelas pessoas, eles têm tudo para fazer uma grande experiência de Deus, porque eles têm semeada em si um desejo muito grande. Só que como entre os judeus, esse grande projeto de espiritualidade ele tem que subir para um novo nível, entre os efésios ele percebe que existe a mesma possibilidade. Então, tudo isso, para a reflexão teológica de São Paulo, ela é muito importante. E essas tantas novas experiências fazem com que São Paulo amadureça a sua maneira de entender os gregos, entender a maneira com que eles pensam, a maneira com que eles vivem a sua religiosidade, e tornar o Evangelho, a linguagem do Evangelho, a apresentação do Evangelho, algo que lhe dê novas ferramentas para anunciar Jesus Cristo. Podemos dizer que a sua estadia em Éfeso lhe causou grandes insights, grandes iluminações. Ou seja, ele não deixou de ser um judeu que olha, presta atenção, vê, reconhece, medita e compreende. Então, São Paulo, ele escreveu de Éfeso essa carta aos filipenses, né? Ele escreveu para a comunidade, aos cristãos de Filipos. Durante os anos da sua estadia em Éfeso, São Paulo manteve contatos com várias comunidades que fundou. Em primeiro lugar, Corinto, que lhe deu, naqueles anos, muitos e sérios problemas, então muita dor de cabeça. De Éfeso, São Paulo escreveu as cartas aos Coríntios, né, com tons e propósitos muito diferentes dentro daquilo que ele escreve para os filipenses, para os gálatas, enfim. A comunidade dos gálatas também passam por crise. Pregadores judaizantes introduziram uma maneira de viver diferente, né, que quase retorna à lei mosaica. E essa notícia, quando Paulo recebe, enfurece muito ele. E ele não hesita em escrever uma carta, podemos dizer assim, de chamas aos gálatas. Para os filipenses, provavelmente o apóstolo escreveu neste período que esteve em Éfeso. A carta aos filipenses é tradicionalmente considerada uma das cartas do cativeiro, uma das cartas da prisão, como Efésios, Colossenses e a missiva a Filemon. No entanto, ela difere das outras três. O que une as cartas é o fato de que o autor muitas vezes se refere à situação de prisioneiro, ele estava preso. Mas pode-se imaginar como com boa razão que a maneira de se portar nas três cartas que eu citei, Efésios, Colossenses e Filemon, é diferente da maneira com que ele escreve, mesmo que esteja nas cadeias, aos filipenses. Nós podemos dizer que as cartas que foram escritas por Paulo, Efésios, Colossenses e Filemon, ele escreve do cativeiro em Roma. E esta carta ela é escrita do cativeiro em Éfeso. Então, aqui, São Paulo ele está preso, está em cadeias, está dando seu testemunho de amor a Jesus Cristo, mas ele não enfrenta, como enfrenta em Roma, a tribulação da morte. Que nós vamos ver isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículos 8 e 9. Bom, as razões para a prisão de Éfeso são numerosas. Então, ele encontrou encrenca com os judaizantes, ele abriu encrenca com as pessoas que estavam no templo, ele começou, as pessoas iam a ele, muitos milagres começaram, até mesmo um problema com os artesãos que as comunidades estavam se tornando, abandonando a fidelidade de Artemis e abraçando esta nova fé. Então todos aqueles ritos, os seus patuazinhos, as lembrancinhas, né, que como todo centro religioso tem, deixaram de ter esse valor. Ou seja, então ele teve esse problema. Os contatos frequentes entre São Paulo e os filipenses são referidos na carta e exigem uma certa proximidade. Roma está longe, enquanto Éfeso está muito mais perto de Filipos. Então isso também é uma outra marca que denota de que
ao escrever aos Filipenses, ele escreve essa carta, de fato, de Éfeso. Então, vamos definir: a carta aos Filipenses foi escrita pelo ano de 57 por São Paulo de Éfeso durante um momento de perseguição. São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, havia pedido que suas cartas fossem lidas para todos os irmãos. Uma vez que a comunidade de Filipos, ou seja, a cidade de Filipos, pertence à mesma província da Macedônia que Tessalônica, que era a capital, com certeza a carta enviada também aos Tessalonicenses acabou sendo lida aos filipenses. E os próprios filipenses tinham mantido-se um contato muito próximo com São Paulo. Lembramos aqui que são eles que fizeram um pacto com São Paulo, ou seja, manter e o patrocinar em tudo. Então, durante a primeira estadia em Tessalônica, a comunidade sempre animada por Lídia, que era aquela comunidade comerciante de púrpura, que é a primeira convertida de São Paulo, ela lhe ajuda em dinheiro. Isso nós vemos São Paulo lembrar isso em Filipenses 4,16. Então, São Paulo tinha deixado a Macedônia, estava na região da Caia, mas os filipenses continuam a ajudá-lo. Entre São Paulo e eles havia se estabelecido, como disse, um pacto, um desejo de manutenção e patrocínio. Ou seja, aquelas pessoas, elas estão interessadas em que o evangelho que eles receberam prospere, se proclame. É a grande ideia de São Paulo. Em Filipenses 4,15 nós percebemos isso. Vós que sois de Filipos, bem sabeis como no início do meu ministério evangélico, quando parti para a Macedônia, nenhuma comunidade abriu comigo o coração, as contas que se deve haver, senão vós. Ou seja, foi a única comunidade que partilhou com ele, de fato, o manteve. São Paulo ele tinha uma espécie de acordo, e os filipenses se mantinham fiéis àquele acordo. Em Corinto também, São Paulo, encontrando-se em necessidade, foi socorrido pelos irmãos de Filipos. São Paulo vai lembrar isso em 2 Coríntios 11:9. Para trás dessa situação muito particular, que é única na vida de São Paulo, porque São Paulo não se deixava manter. São as únicas pessoas que mantém São Paulo e que ele aceita, né? Como também Lídia é a única pessoa de quem Paulo recebeu dinheiro, né? E isso tudo já era uma antecipação daquilo que o apóstolo iria fazer com Jerusalém. O apóstolo recebia doações, mas não para ele, para Jerusalém. Então esses bens apresentados à comunidade de Jerusalém, que passou por grandes dificuldades, deveriam revertir em orações, em preces, ou seja, era como que um pacto espiritual. Nós ajudamos vocês na materialidade e vocês nos ajudam na espiritualidade. Então, São Paulo se alegra com o interesse e está feliz com a ajuda que foi enviada a ele. Inclusive, eles enviaram alguém para ajudar mesmo, naquilo que fosse necessário. Esse rapaz se chamava Epafrodito. Então, as necessidades, as dificuldades, até mesmo um momento em que passa muito próximo da morte, que é relatado em Filipenses 2, 25, 30, São Paulo, quando fala disso, fala com uma alma cheia de alegria, né? E esse, de fato, é o grande motivo para escrever essa carta. São Paulo tem por eles uma gratidão imensa. É um ato de respeito, um ato de gratidão, um ato de, podemos dizer assim, de felicidade, poder retomar um discurso, retomar uma conversa com aquela comunidade. E nessa conversa ele vai agradecer a generosidade, vai enviar bênçãos para a casa de Epafrodito, que leva a carta para ele, e ele diz que tudo que eles estão fazendo serve para que o evangelho cresça. E juntamente com esta preocupação paterna de alegrar aquela comunidade, mas também de proteger, ele não se exclui
das questões que são sérias, ou seja, ele quer que aquela comunidade não tenha problemas com a heresia. Embora não tenha saibamos de disputas entre eles, São Paulo ele quer que eles vivam a santidade de uma maneira pura. São Paulo nem precisava reivindicar o título de apóstolo, porque ele era o apóstolo deles. Ele escreve para eles, e no momento que ele escreve, ele apresenta Timóteo como servo de Jesus. Então, ele vai, logo no início da carta, ele vai dizer assim: a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A carta aos Filipenses, ela tem um tom familiar, ela não tem um esquema como as cartas aos Tessalonicenses, com divisões, com temáticas teológicas. É uma carta familiar que dá notícias, faz memória de coisas que aconteceram, grandiosidade de atos de agradecimento, também alguns ensinamentos e recomendações. E tudo isso num diálogo simples, num diálogo claro. O que eu vou propor agora para vocês aqui, eu vou apresentar e depois eu gostaria que vocês abrissem o material em anexo e dessem uma olhadinha aqui para poder ir fazendo essa caminhada, né? É muito mais que um esquema, é um índice do conteúdo da carta. Em Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2, é onde ele está, é o endereço. Depois de Filipenses 3 a Filipenses 27, nós vamos ter uma grande oração, ação de graças. São Paulo falando desse vínculo estreito que o une com aquela comunidade. Depois vai fazer uma intercessão e vai pedir a intercessão deles. Ele vai descrever um pouco como é que é a situação no cativeiro. Ele vai falar dos pregadores diferentes, aqueles que estão pregando um outro evangelho que não aquele que ele pregou. E há um tema teológico: Cristo glorificado, a vida e a morte, a esperança, né? A esperança cristã. Depois, no versículo 25 e 26, ele ainda sonha em se reunirem de novo. Depois ele vai falar das tarefas comuns da comunidade, entre elas a maior é a luta comum pela fé. Depois nós temos uma página, um capítulo, que é o capítulo 2, que ela é uma grande exortação, né? No versículos 1 ao 4 é uma exortação à harmonia, à estima mútua que eles devem ter. Depois, no versículos 6 a 11, é o grande hino cristológico, né? Eu vou falar um pouquinho mais depois dele. Depois, 12 e 13, os temas como solicitude comum para a salvação, o papel da comunidade no mundo, ou seja, o papel deles, a comunidade como evangelizadora, a alegria comum da comunidade e do apóstolo, e os projetos de missão para a Timóteo. O que ele está dizendo, por que Timóteo foi enviado? E está agradecendo por Epafrodito, que foi útil para ele, e devolvendo àquela comunidade. Em Filipenses, no capítulo 3, é o grande convite à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Filipenses do 1 ao Filipenses 22, então são recomendações para com os judaizantes, que ele vai chamar com uma palavra muito dura, ele vai chamar os judaizantes de os cães. Então, São Paulo vai fazer memória do seu passado, vai reiterar o seu exemplo de apóstolo e vai dizer que ainda está longe. Ele ainda não está na sua meta. Ele pretende chegar, mas ele ainda tem muito. E ele está agora ele vai descrever no versículo 17 a 21 o caminho para essa meta. Ele vai dizer o que um cristão tem que fazer para ser feliz e ser fiel ao Evangelho. E a última parte, que é o capítulo 4, firmeza no Senhor. São recomendações aos colaboradores, recomendações à comunidade, um convite a buscar tudo o que é bom. Versículos 10 ao 20 é uma grande ação de graças e um agradecimento pela ajuda financeira. O versículo 21 e o 23 são uma saudação e uma bênção. E assim é a carta de São Paulo aos Filipenses, com 4 capítulos que tem uma ordem,
mas não fala de grandes temas teológicos, mas traz nessa carta algo muito bonito, que é um grande segredo para as comunidades. Como disse, esta carta deveria ser motivo de, pelo menos uma vez por ano, um grande retiro comunitário das comunidades e refletir, pensar naquilo que São Paulo diz que uma comunidade cristã tem que ser e como ela se porta. Bom, o conteúdo da carta ela é muito pessoal. São Paulo vai falar de si mesmo e vai falar dos filipenses de uma maneira muito filial, muito familiar. Ele está falando como alguém que está preso e mandando uma carta para a mãe, para o irmão, para os amigos, né? E de uma maneira muito tranquila, São Paulo, chega a pensar que ele ia se encontrar com a morte. Então, ele testemunha o evangelho. E ele vai testemunhar o evangelho diante das grandes autoridades romanas, o pretório. Então, para ele, aos filipenses, ele vai dizer no versículo 21 do capítulo 1, para mim, viver Cristo, morrer é lucro. Eu estou aqui para isso mesmo. Eu estou pronto a dar a vida. E sem mencionar a parousia, São Paulo vê a própria morte como um caminho para estar com Cristo. E é uma expressão muito querida e muito própria para os cristãos. É muito rica para os filipenses isso. São Paulo depois, em outros momentos, ele vai dizer que o momento em que ele começa a falar de que ele está sendo perseguido por Cristo, ele em vez de desanimar, ele dá uma injeção de ânimo nas pessoas. Porque ninguém dá vida por aquilo que não acredita. Ninguém dá vida por aquilo que não ama. Ninguém dá vida por aquilo que não crê. Então, fé, esperança e caridade, na hora que eu tenho que testemunhar, elas se fundem numa única e verdadeira expressão de amor a Deus. Então, na exortação da concórdia, a estima mútua que São Paulo vai fazer, ele insere isso. Olha, eu estou passando tudo isso que eu estou passando e faria tudo de novo se eu soubesse que vocês estariam onde vocês estão hoje, ou seja, unidos. São Paulo também faz que isso é uma daquelas partes que eu falei que é experiência com os Efésios, ou seja, o grande hino cristológico contido em Filipenses 2, 6, 11 ele vai falar da natureza divina pré-existente, da encarnação, da morte, da ressurreição, e conclui que tudo isso faz com que Cristo seja o Senhor do universo. Então, esse é a experiência dele. Esse é o sentimento que nós devemos nutrir por Cristo. É esta consciência que devemos ter daquilo que estamos vivendo. Ou seja, tudo é para a glória. Tudo que nós fazemos por pensamentos, palavras, atos, tudo isso concorre para a glória de Deus, para que Cristo seja o Rei do Universo. Então, esse hino cristológico ele é muito importante porque ele é uma expressão da nossa fé. Estudá-lo de uma maneira profunda vai fazer com que o Cristo ele não seja visto apenas como algo, digamos, etéreo, mas como algo presente na história, presente no homem, presente na unidade, em cada pessoa. Ou seja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nele nós somos, nos movemos, vivemos, crescemos e buscamos chegar. Então, é um desejo de Paulo que essa comunidade entenda que ela é a expressão de Cristo onde ela está. Ela é a fonte de inspiração de muitos que desejam Cristo. Então, esse tema doutrinário que é apresentado pela primeira vez para aquela comunidade de Filipos, e ela é fruto daquela meditação sobre a relação que os gregos tinham com a religiosidade, e que São Paulo admirava aquilo, e que a fé cristã ela tem que passar pelo mesmo caminho. Não uma fé de faz de conta, de ritos, não, mas uma fé que se entranha em toda a vida, ou seja, onde está um cristão, ali está Cristo. Não é
São Paulo vai falar de algo muito diferente do cristão de gavetinha, que abre, veste, vai, depois que voltou do compromisso da fé, da religião, coloca na gavetinha e vai viver como outra coisa. São Paulo vai dizer que Cristo nos toma como um todo. Então, São Paulo também vai falar sobre os judaizantes, vai chamá-los de cães. São Paulo se apresenta como um judeu autêntico e vai dizer que esses que não vivem a fé, que estão pregando o retorno para casa, eles são cães, que ladram, mas não vivem nem o judaísmo, nem o cristianismo. Eles estão perdidos no meio a expressão, estão mais perdidos que cachorro que quer da mudança. A carta também, que São Paulo escreve aos Filipenses, ela tem algumas nuances do tema da justificação. Embora ele vai escrever isso mais profundamente na carta aos Gálatas, que ele toma o tema da justificação de uma maneira muito profunda, aqui ele faz uma breve referência à questão que também porque ele acha que essa comunidade pode sofrer as polêmicas dos judaizantes, ou seja, é a lei que nos justifica ou a fé em Jesus Cristo? E ele vai dizer que, não como nos Gálatas, mas ele vai dizer que o cristão, é justificado pela fé em Jesus Cristo. Ele vai fazer mais algumas pedidos de oração, intercessão, e ele termina o texto no versículo 22 do capítulo 4 com algo que chama atenção, porque é um dado histórico. Ou seja, naquele momento, em Filipos existiam cristãos da casa de César, ou seja, romanos já estavam naquela comunidade, bebendo, recebendo e fazendo experiência do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 22, a todos os santos cumprimento, especialmente os da casa de César. Ou seja, era também cristãos que eram parte do quadro da administração imperial de Éfeso, já eram cristãos. E isso é claro, porque nós vemos que muitos notáveis em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, 9 e 10, nós temos essa expressão. O que caracteriza predominante a carta aos Filipenses é a alegria com que é o grande combustível do sucesso daquela comunidade. Ou seja, a carta aos Filipenses é quase o refrão da carta aos Filipenses é a alegria. Ela, como palavra, como substantivo, ela se apresenta 6 vezes e como verbo 7. Então, Filipenses 1, 3, 5, ele vai falar disso. Em Filipenses 2, 25 também vai falar da alegria. Filipenses 2, 2, completai minha alegria permanecendo unidos. Filipenses 17, 18, eu me alegro e me felicito. No versículo 18, vós os outros também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Filipenses 4, 1, a alegria do Senhor que os faz firmes. Filipenses 4, 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Nesse versículo ele vai falar 2 vezes. E em Filipenses 4, em Filipenses 5, em Filipenses 5, ele vai falar que seja conhecida de todos os homens a vossa bondade e alegrai-vos, porque o Senhor está próximo. E aí eu posso dizer que se apresenta o motivo da grande alegria de São Paulo. O grande motivo da alegria de Paulo apresentado aos Filipenses era o desejo, a meta, que era a bem-aventurança, ou seja, que era a bem-aventurança celeste, ou seja, a alegria em Cristo, e Paulo não está fazendo nada mais, nada menos que ouvindo a vocação que Cristo lhe fez. Então, se pudéssemos sintetizar tudo aquilo que representa essa carta, eu poderia apresentar dessa forma, um pouquinho o histórico dela. Filipos é a primeira cidade europeia que recebeu a mensagem cristã. Lídia é a primeira cristã europeia. São Paulo chega na primavera de 50 e após a segunda viagem. Ele é o primeiro núcleo de evangelização, na casa de Lídia, que era uma negociante de púrpura que a vida inteira dela
ela financiou Paulo, ela manteve ele, a comunidade manteve ele. Então, o apóstolo voltou a Filipos outras vezes durante várias passagens pela Macedônia. E os cristãos de Filipos, os filipenses, sempre foram os mais ligados a São Paulo. São Paulo vai dar testemunho disso em Filipenses 4,16 e em 2 Coríntios 11,9. E a carta aos filipenses foi escrita na prisão, em Éfeso, entre 55 e 57. Isso nós temos lá em Atos 19, que vai nos falar isso. São Paulo está um pouco, naquele momento, a carta mostra que ele não sabe qual rumo que a sua vida vai tomar, se ele vai morrer, se ele vai continuar a ser libertado, ele não sabe muito bem. Mas ele tem uma grande confiança de que será solto e poderá visitar os filipenses de novo. E entre os vários motivos que levaram São Paulo a escrever, eu posso dizer que, primeiro, o desejo de agradecer o auxílio daquela comunidade. Segundo, o anúncio da preparação da visita de Timóteo, né? E é por isso que ele envia Epafrodito, que era companheiro dele, amigo dele, que o ajudava tanto, para que Epafrodito preparasse a visita de Timóteo. Depois, o desejo de São Paulo em advertir a comunidade sobre a divisão causada pelo espírito competitivo e egoísta que poderiam estar em alguns. Outro ponto, o desejo de São Paulo em prevenir aquela comunidade contra os pregadores judaizantes, né? As heresias dos judaizantes. E, por fim, o desejo de São Paulo em relembrar os cristãos de Filipos que a maneira com que eles vivem o evangelho é uma maneira autêntica. É uma maneira que não deve simplesmente ser vivida, mas ela deve ser propagada. Porque eles são como a vida deles leva a cruz de Cristo às outras comunidades. Eles são iluminadores. Então, nessa carta aos Filipenses, São Paulo vai demonstrar afeto e gratidão a essa comunidade. E aí, nós vamos para aquilo que eu deixei agora para o final, mas eu já, em vários momentos dessa aula, eu citei. O grande segredo contido na carta aos Filipenses. Bom, São Paulo falou do segredo pessoalmente. É um segredo que ele aprendeu, né, na vivência em Cristo. E entre os filipenses ele não só aprendeu, mas ensinou, mas fez algo muito mais bonito. Ele compartilhou. Trata-se do segredo que ajudou não só Paulo a superar as provas da vida no decorrer dos seus anos, perseguições, injustiças, calúnias, açoites, prisão, martírio. Não, mas ajudou a todo cristão que ouviu as palavras contidas na carta aos Filipenses. São Paulo vai dizer que tudo que ele viveu, ele só viveu porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me conforta. Filipenses 4, versículo 13. É o versículo 12, vamos começar. Sei viver na penúria, sei também viver na abundância. Estou acostumado com todas as adversidades, de ter fartura, de passar fome, de ter abundância e de padecer de necessidade, pois tudo posso naquele que me conforta. Esse é o grande segredo. É um segredo que vai falar do modo de vida cristão. E não importa onde ele esteja, ele confia em Deus. Os filipenses haviam aprendido esse segredo com Paulo. E isso influiu na vida deles, na vida daquelas comunidades de uma maneira muito grande. Diversas vezes Paulo vai dar testemunho disso. Em primeiro lugar, a comunidade era zelosa pela pregação. E isso por quê? Porque o que conforta é o evangelho. Não é uma comunidade que se reúne para falar mal dos outros, é uma comunidade que se reúne para ouvir o evangelho, para meditar. Eles têm zelo. O zelo pela palavra. O zelo pelo encontro com Jesus Cristo. Não gastar os seus lábios, a sua saliva, murmurando, criticando os outros. E São Paulo vai deixar isso claro em Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem críticas, a fim de seres irrepreensíveis e inocentes,
filhos de Deus íntegros por meio de uma sociedade, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros do mundo. Ele vai falar que esse zelo pelo Evangelho, aquilo que foi ensinado é aquilo que tem que ser vivido. Aquilo que foi confiado a eles tem que ser transmitido aos outros. Segundo lugar, a maneira com que, zelosa com que eles receberam o Evangelho, é fruto desta convicção de que Cristo é a salvação. Eles aceitaram a Boa Nova com grande alegria e depois eles continuam a promover a Boa Nova. Então, é o segundo lugar. E Paulo escreve a sua carta porque sabia que eles estariam interessados na sua experiência da prisão. Por quê? Porque eles queriam saber como se portar naquele momento. Porque essa prisão também chegaria para eles. São Paulo chega a relatar que também a maioria dos cristãos gregos e romanos estava mostrando um renascimento na sua coragem, na maneira de falar, de se portar. Por quê? Porque fizeram, através dos seus escritos, a experiência das cadeias. Então, outra coisa que está relacionada ao segredo que eu mencionei em Filipenses 4, 12 e 13, é a atitude mental dessas pessoas. Eles tinham uma atitude espiritual e mental correta, formada por alegria, amor mútuo e zelo fraterno. A sua disposição era não de agradar a si mesmos, mas de ajudar os outros. Sim, os filipenses tinham um interesse amoroso pelos cristãos das outras comunidades. Não era só Paulo, por todos os cristãos. Quem passava por Filipos passava e se saía renovado. Por quê? Porque se sentia acolhido numa comunidade que os amava. São Paulo exorta: se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura, alguma compaixão, completai a minha alegria. E aí ele vai dizer o que ele espera deles. Permaneçam unidos e tenham o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de vanglória, cada qual tem em vista não só os próprios interesses, mas os outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve com Jesus Cristo. E o versículo 14. Sem murmuração e nem críticas. Tudo isso é reunido com aquele incentivo à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Vivam isso, mas vivam com alegria. Isso atrai, isso fortalece, isso motiva as comunidades. Bem, meus caros, esse é o segredo contido à carta aos Filipenses e que muda o mundo. Eu só não entendo porque ainda muitos cristãos e em muitas comunidades isso seja um segredo. É algo para a gente refletir. Bom, a carta é uma exortação, um convite aos cristãos de todos os tempos de não admitirem um evangelho que não tenha Cristo, que não tenha o amor mútuo, que não tenha o zelo como centro. O homem é o objeto da salvação de Deus. Paz a todos, até a próxima e bom estudo. Que Deus os abençoe e vos guarde. A paz esteja em vossa casa, com os vossos filhos, com aqueles que fazem parte da vossa vizinhança e da vossa comunidade. Abençoai também os vossos pastores. Que Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Até o próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos.